E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Como vocês podem ver aí na tela, Fernando Diniz, um sorriso de orelha a orelha. A gente vai ouvir um pouco da coletiva do treinador do Fluminense, do técnico do Fluminense. Eu tinha pedido até iniciar aqui, pedir desculpas ao torcedor do Galo, né? Ao torcedor do Atlético Mineiro, porque ontem falei, pô, muito provavelmente a gente vai ouvir a coletiva do Cudê. Mas tudo de uma grande vitória que foi essa do Fluminense, né? Um clássico é sempre muito especial. Claro que a competição ela não é a grande competição, mas é um grande clássico, né? É uma grande rivalidade. E eu lembrei depois que o Cudê já fala o português portunhol, né? O Cudê já fala bem portunhol. E na Libertadores ele fala o espanhol mesmo, né? Então, como a gente acelera o vídeo, fica muito difícil de entender, né? Para a gente otimizar, eu falo muito aqui, né? Então a gente já acelera o vídeo para otimizar o máximo que dá e aí realmente fica complicado para entender. Então eu vou pedir desculpas ao torcedor do Galo. Hoje a gente vai de Fernando Diniz, vamos dar uma moral pro Diniz, né? Que consegue conquistar aí o primeiro título numa grande equipe, né? Eu acabei de falar, por mais que não seja o grande título, mas é um título numa grande equipe, né? O Fernando Diniz até então passou por grandes equipes, mas não tinha levantado um troféu nenhuma vez, e dessa vez ele conseguiu, né? Então a gente vai falar muito sobre esse jogo também. Vamos fazer o giro pelas notícias primeiro. Giro pela rodada, vamos fazer o giro pelas notícias primeiro? Depois a gente faz o giro pela rodada e aí a gente vai para a coletiva do técnico Fernando Diniz, tá? Deixando os créditos aqui, Globoesporte.com, site do GE. Então todas as notícias que a gente vai passar hoje são do GE. Entra lá, dá uma moral, né? Confere as matérias na íntegra. Tem muito mais matérias lá, muito bacana. Então fica sempre o convite aberto para vocês. Como a gente está falando de Fluminense, a chegada do Marcelo, né? O Marcelo vai desembarcar no Rio de Janeiro na quinta-feira e aí vai ser o primeiro contato, né? Porque vai ter a apresentação no Maracanã, obviamente, mas o primeiro contato, né? Que é onde a torcida vai conseguir vê-lo, vai ser no aeroporto do Galeão, né? Não vai ser no aeroporto Santos Dumont. E vamos ver aqui, ó, trazer algumas notícias pro. Vai ter Aeroflu, né? Vai ter Aeroflu, com certeza vai. Vai ser uma grande festa, né? Ele deve desembarcar no aeroporto. Ele vai desembarcar no aeroporto do Galeão, mas ele deve desembarcar ali por volta das 11 e pouco da manhã, né? Tem algum lugar aqui, peço perdão, devia ter deixado separado, né? Ele não vai sair pela área de desembarque internacional, tá? Vai ser, é sempre quando é um grande personagem, eles sempre fazem um esquema diferente, um esquema especial. Então vai ser pelo salão nobre do aeroporto. E aí aqui ó, por volta das 11 horas chegará o voo do Marcelo, né? Então até passar por todos os trâmites de desembarque, enfim, deve passar um pouquinho mais que isso, mas as organizadas, né, marcaram a concentração no aeroporto às 10h30, hein? E aqui, para quem não se recorda, né? A chegada do Ganso, só que o Ganso foi no aeroporto Santos Dumont. O Marcelo vai ser no Galeão, que é um pouco mais distante, né, do centro. Então, se você está querendo ver a chegada do Marcelo, né, os primeiros momentos, já se prepara, porque vai ser no Galeão, tá? Então fica aí a dica, né? Aqui tem o um mapa, né? Que eu falei, entra lá no site do GE, você vai ver aqui um pouco mais de detalhes de como chegar no Salão Nobre, tá? Para você poder acompanhar a chegada do Marquinhos, não vai passar por trás, né? Que não vai pelos bastidores, né? Às vezes a segurança pode até sugerir, né? Não sei se você já viu aquela série da Discovery dos aeroportos, né? Às vezes a segurança até recomenda, ó, vai por trás, vai causar muito tumulto, mas já vai sair em outro local, né? Não vai ter jeito, não vai ter jeito. O próprio Marcelo não vai querer evitar essa festa, né? Então, vai lá, vai conferir, vai ser um momento histórico, vai ser uma grande festa, né? E depois vai ter, de fato, a apresentação do Maracanã. A ansiedade já começa a aumentar e a gente vai acompanhar tudo, trazer os melhores momentos aqui para você, torcedor, tá? Vamos seguir com as notícias. Ainda falando sobre, pô, será que eu falo? Eu não vou falar das notícias, vou direto para os jogos, né? Ainda falando desse clássico, tá? O Fernando Diniz aqui, o primeiro, que eu já tinha até falado, né?
levantou a Taça Guanabara, né? Tá ele aqui, todo felizão com a taça, né? Junto com o Nino, Felipe Melo, Matheus Ferraz. Tá aqui, Fernando Diniz levanta o seu. E de novo, assim, o troféu é muito simbólico, né? O troféu é muito simbólico, que a gente fala. É, se dos grandes troféus da temporada é um que algum time almeja, diria que não. Diria que não. É um que dá alegria, que faz a festa, que ganha medalha, que levanta troféu. Não é um grande título, mas para a carreira do Fernando Diniz, que ele é criticado, é um técnico que teve passagem por grandes equipes e nunca levantou nenhum troféu. Tá lá. Se é um grande título ou não, aí é outros 500, mas que ele levantou uma taça, agora ele levantou. Agora ele tem isso no seu currículo. Então, já não podem falar mais isso do Fernando Diniz. Vão ter que falar outras, vão ter que usar outras linhas de argumentação quando forem questionar o trabalho e o currículo do Fernando Diniz, tá? Vamos seguir aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre o jogo depois, mas só para fazer uma prévia, o Felipe Melo foi expulso, né? Uma confusão, e eu só queria falar sobre isso porque ele só levou o cartão porque é o Felipe Melo, né? Uma confusão ali, começou quando o Gerson dá um pontapé ali, dá um pontapé de leve no Giovani, e aí começa um bate-boca, né? O Gerson também não corre da briga, começa o empurra-empurra, o Felipe Melo chega lá no meio, ele chega empurrando, mas, gente, vamos ser sinceros, né? O Felipe Melo chegou empurrando, era para cartão amarelo, eu acho, porque se ele entrar ali no meio para falar, ó, gente, não, não, vamos jogar, né? Então, ele chega empurrando, só que não é aquele empurrão também para tomar um cartão vermelho, né? O árbitro também, e aí sai xingando o árbitro de tudo. Tem até aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, a falta do Gerson deu um pontapé no Giovani, tá? O Gerson. E aí ele sai de campo. Ele entrou, em questão de 5 minutos ele foi expulso. Chamou o juiz de mau caráter, imundo e sujo, né? O histórico pesando contra o Felipe Melo. A gente sempre fala aqui, né, cara? Assim, é óbvio que é um jogador que tem um histórico de confusões, mas também eu acho que a arbitragem não pode julgar o jogador pelo histórico, né? Tem que avaliar o que ele fez e como foi para cartão vermelho, cabia ao árbitro de vídeo avisar o árbitro que não houve nenhum tipo de contato físico que caracterizasse um cartão vermelho, tá? Enfim, seguimos o jogo. Como a gente não vai ouvir o Vitor Pereira, trazer um trecho aqui, tá? Do que falou o Vitor Pereira na coletiva pós-jogo. Quando o Vitor Pereira ele tira o Gabigol, ele substitui o Gabigol, né? Então, assim, eu vou falar sobre isso depois. Acho que foi uma das loucuras que cometeu o Vitor Pereira. Eu critiquei muito quando no Mundial ele tirou a Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Eu acho que você pode tirar um deles. Se você está com a intenção de colocar mais um volante ou mais um atacante para mudar o resultado, eu não vejo problema em tirar um deles. Mas os dois é complicado. Por mais que estejam, naquele momento, o VP tivesse o entendimento que eles não estavam bem fisicamente, não estavam ajudando na recomposição, sequer na criação. Eu compreendo tudo isso, mas eu acho que tem que ter pelo menos um para você, numa jogada, cara, assim, inesperada, né? Os caras eles têm a qualidade para achar uma bola ali, uma assistência, enfim. Por isso que eu critiquei muito. E nesse caso eu faço coro para quem acha, para quem o criticou em relação à substituição do Gabigol, porque o Gabigol talvez um dos caras que nessa temporada, até este momento, ele seja o único jogador, diria, pô, não vamos ser injustos, mas eu vou, para mim, eu acho que dá para ir por essa linha sim, tá? O Gabigol, para mim, é o único jogador do Flamengo que ele tá bem fisicamente e tecnicamente. Ele é o único. Os outros conseguem fazer um tempo bem. O Gabigol consegue fazer uns 90 minutos bem. E se falta um pouco do condicionamento físico, sobra em garra, sobra em vontade, sobra em liderança técnica e liderança intelectual também, se a gente pode assim. De chamar a torcida, né? De motivar o elenco. Então, eu acho que foi uma escolha muito equivocada. E muita gente falou, pô, por que não colocou... Se ele tirasse o Gabigol para colocar o Pedro, que é um cara gol, um cara que faz gol, né? A gente teria um entendimento de que, pô, vai colocar um cara de área, um cara mais alto, aí o Flamengo vai fazer aqueles cruzamentos na área como vem fazendo nos últimos jogos, seria justificável, né? E ele colocou o Mateusão no lugar do Gabigol. E aí muita gente criticou e ele
se explicou na coletiva, né? Eles não estavam em condições normais para nos ajudar. Pedro vem de uma lesão, fez apenas um treino. O Varela veio porque teve que vir, mas está lesionado. E aí, cara, é aquelas coisas. A gente tenta, a gente tenta defender o Vitor Pereira aqui. Eu não sou cara de ficar queimando filme de treinador. Eu acho que quem tem que avaliar isso é a diretoria, tá? A gente faz aqui uma leitura do nosso entendimento do que é o trabalho do Vitor Pereira até aqui. Entendo que é muito pouco tempo para eu ter uma opinião se é um trabalho ruim. Que é um trabalho bom, não dá para falar que é um trabalho bom, mas é muito pouco tempo para eu dizer se o trabalho é ruim. Agora, também a gente já não pode mais ficar com esse argumento de é pouco tempo, tem que dar crédito, porque não. Cara, assim, de novo, assim, no início dos campeonatos estaduais, o Mauro César Pereira, que é um grande jornalista que eu acompanho, que eu gosto muito dos comentários, ele falou: gente, a gente tem que parar com esse negócio de ficar justificando que é início de campeonato, porque a gente está dando argumento para jogos ruins. Eu acho que a gente tem, eu acho que não podemos pesar a mão também no trabalho do Vitor Pereira, mas também a gente já chegou a hora de muita gente também, cara. Entendo que é pouco tempo, entendo que não dá para dizer se é um trabalho ruim de fato, porque precisa de um pouco mais de base para avaliar. Agora tem que começar, tem que pesar a mão na crítica também. Não, eu acho que não pode pesar não, eu acho que não pode pesar tanto a mão na crítica, mas também não pode suavizar. Acho que a gente não pode ficar dando argumento para atuações questionáveis do Flamengo. O primeiro tempo foi bom? Foi. O segundo tempo, o time caiu muito, assim, é uma quebra muito grande de um time que se apresenta no primeiro tempo para o segundo tempo. E aí sim, eu acho que cabe crítica e ela tem que ser cada vez mais pesada à medida que vai passando os dias, à medida que o Vitor Pereira tenha mais jogos, mais tempo de treinamento, mais tempo sob o comando do Flamengo. É por isso que eu falo, assim, a gente não pode ficar também dando argumento para jogos ruins. Por que, que ele leva o Pedro se ele vem de uma lesão e não está em condição de jogo? Para que, que ele põe no banco? Para gerar uma expectativa? Para que, que ele leva o Varela se ele quis vir? Não interessa se ele quis vir. Se ele fica no banco de reservas, todo mundo vai ter o entendimento de que ele é uma opção. Ele é um cara que é uma opção. Então, assim, ele fala do Pedro, pô, vem de uma lesão, fez apenas um treino. Mas ele estava lá, então, a serviço do Flamengo. Se ele estava lá a serviço do Flamengo, ele poderia ter jogado, ainda mais uma situação adversa num time que está perdendo, tomou uma virada, né? Enfim, né? Enfim. Só para trazer a explicação do Vitor Pereira do porquê, por exemplo, o Pedro não entrou no lugar do Gabigol, né? Vamos seguir, vamos fazer o giro pela rodada agora. A gente já passou por algumas notícias. Taça Libertadores, Magallanes 1, Independente Medellín 1, Milionários 1, Atlético Mineiro 1. O Atlético Mineiro. Cara, assim, o Eduardo Cudê até falou: a gente poderia ter saído vencedor, mas, pô, assim, o Everson já desde o começo do jogo fazendo muita cera. E aí aquela velha história, né? Sempre quando eu vejo o goleiro fazendo cera, eu fico, cara, é muito cedo para começar a fazer cera agora. É muito cedo, né? E a bola pune. O Galo teve uma grande oportunidade com o Hulk, ainda quando estava 0-0. Ele tentou dar uma cavadinha, né? Fazer um gol por cobertura, a bola passou demais. Acho que o Galo começou bem o jogo. Só que depois o Milionários vai entrando na partida também. Um time que tem um bom toque de bola. Pelo menos acho que duas oportunidades, não foram chances claras de gol. Mas um toque de bola muito, cara, assim, uma triangulação muito legal. Né? Um toque de bola bem veloz. E chamou atenção, assim, né? A forma como eles. Toda a movimentação, a forma como eles estavam atuando junto com a torcida, né? A torcida fazendo muito barulho. Cada ação do Atlético Mineiro era muita vaia, né? A torcida tava apoiando bastante a equipe. Eles saem na frente no gol de bola parada, por isso que eu falo, gente. Por isso que eu falei. Você ficar fazendo cera já no início do jogo, eu acho muito cedo, né? Acho muito cedo porque num gol de bola parada, numa infelicidade, às vezes você é surpreendido e isso acabou acontecendo, né? Acabou tomando um gol de bola parada, só que o Atlético Mineiro tem, se o Hulk não consegue fazer o gol, tem o Paulinho numa grande fase, né? E ele faz um belo gol. É o gol que o Hulk não conseguiu fazer, aquela gol de cobertura, aquela cavadinha,
o Paulinho conseguiu fazer, foi um belo gol, acabou tomando cartão ali na comemoração, não sei bem o que o árbitro falou para ele. Primeiro momento os caras ficaram meio apreensivo em relação ao impedimento, depois comemorou. O Galo sai com um bom resultado, na minha opinião, por ser um jogo fora de casa. Mas como falou o Cudê, eu acho que poderia ter vencido, teve, na minha opinião, teve as chances mais claras. O Hulk perdeu uma grande oportunidade, ele e o goleiro, e depois teve um chute de longe, se eu não me engano, se não estou enganado. O Milionários fez também uma boa partida, mas acho que dava até para o Galo ter saído vencedor. Mas para o jogo da volta, o jogo em Minas Gerais, aí sim eu acho que tem tudo para o Galo vencer. Essa partida era importante não perder, né? Como aconteceu no primeiro embate, né? O Galo empatou o primeiro jogo fora de casa e venceu o segundo foi no Mineirão? Não lembro onde foi, perdão aqui pro torcedor, mas venceu em Minas, né? E aí agora a mesma coisa, consegue o empate, foi importante o empate, conseguir buscar o empate para fazer o jogo da volta e eu acho que tem tudo para vencer. Essa é a minha opinião, por essa partida, os caras jogando em casa, o Galo é muito mais time que o Milionários, mas como eu falei, esse é um time muito mais organizado, é um time muito mais complicado. Isso foi evidente nesse jogo. É um time que tem um bom toque de bola, então tem que, né, tomar um certo cuidado, porque, né, ficar fazendo cera no início do jogo, é o que eu falei, a bola punha, acabou tomando um gol de bola parada, você, né, não dá para contar muito também com o destino, às vezes ele é cruel, né? O destino às vezes ele é cruel. Copa do Brasil, Camboriú 0, Bahia 1, visitante, como sempre, a gente diz aqui, né, o regulamento da Copa do Brasil, visitante tem a vantagem do empate, o Bahia venceu, então se classificar bem. O Remo venceu o São Luís, Tombense 1, Retrô 0. A Copa Sul-Americana, tivemos alguns jogos. Liga dos Campeões, né? O Milan se classificou aqui, um empate com o Tottenham. E o Paris Saint-Germain sequer esboçou qualquer tipo de reação em relação a esse jogo aqui contra o Bayern de Munique, tá? O Bayern venceu o primeiro jogo em Paris e o Paris Saint-Germain sequer esboçou qualquer tipo de reação. Qualquer tipo de reação. É muita grana, é muito investimento, mas é pouco planejamento, né? Esse é o maior, acho que é o melhor exemplo de que dinheiro não é tudo é o Paris Saint-Germain, né? Contrata grandes craques, a gente tem um entendimento de que tem um super elenco, não é um elenco equilibrado e não tem uma grande comissão técnica. Falar de planejamento de futebol, então nem se fala, né? É inexistente. A gente pode dizer que é inexistente. Enfim, um clube que está aí organizado há muito tempo, que é o Bayern de Munique, está sempre avançando na Liga dos Campeões, avança mais uma vez para cima de uma equipe que tem muito investimento, mas que cá entre nós, né, com todo respeito, que obviamente a gente não é para ofender ninguém, nem os jogadores, nem a comissão, nem quem está trabalhando lá, nem para os torcedores, mas é um grande mistão, é um grande time de peladeiro, né? Em algumas partidas, especialmente nas mais decisivas, né? É um grande time de peladeiro. Na hora que você precisa de organização, o time não tem. Na hora que você enfrenta equipes mais fracas, aí o talento sobra. E aí você sobressai muito. Mas na hora que só o talento não basta, você precisa estar organizado. É por isso que eu falo, é um time de peladeiro, né? Eu peço perdão, eu não falo isso num tom ofensivo, não. Eu falo isso num tom de, cara, é de fato um time de peladeiro. Vai todo mundo e assim, não tem estrutura tática nenhuma. Parece que não tem nada combinado, né? Enfim, Campeonato Carioca, o que a gente falou, e a gente vai ouvir um pouco mais o Fernando Diniz, falar um pouco mais sobre esse jogo, né? Flamengo 1, Fluminense 2, vitória de virada. O Flamengo sai na frente com um golaço do Everton Cebolinha. Sai costurando ali, cara, que golaço, né? Que golaço. O Fluminense chega à igualdade com também outro golaço, né? Muito, assim, no melhor estilo Fernando Diniz. Toque de bola, triangulação. Flamengo tenta tirar a bola, não consegue. A bola vai indo até chegar no Cano. E o Cano abre o placar pro Fluminense e chega à igualdade, né? E aí, Botafogo 0, Portuguesa 1. Luiz Castro assumiu a responsabilidade por este momento que viu o Botafogo. Ele mexeu bastante no elenco para essa partida, só que não deu, né? Ele assumiu a responsabilidade, disse até que merecia um placar melhor, talvez,
mas não foi o suficiente, né? Não foi o suficiente. Começou com outra formação, vai mexendo na equipe para uma formação que os caras ficaram mais confortáveis, isso segundo o Luiz Castro, e aí depois tentaram buscar o resultado, mas não deu, né? Então assumiu total responsabilidade, não passou a culpa para ninguém, né? Isso, uma coisa que eu gosto do Luiz Castro é isso. Ele assume a responsabilidade pelo momento que vive o Botafogo e não se classificou, né? Não ficou entre os quatro, já tá fora, né? O Volta Redonda tá lá na frente do Botafogo, com esse empate se mantém à frente e com essa derrota do Botafogo, automaticamente o Vasco da Gama também está classificado. Então ficar de fora aí o Botafogo entre os grandes, né? Uma certa decepção, porque é um time que começou a ser formado já no ano passado. O Luiz Castro é um técnico que está aí há um ano já. Não é um técnico novato, né? Ele é um cara que, se a gente pensar no futebol brasileiro, ele é um cara que está bem rodado já. Você ter um ano de trabalho, isso aí é um privilégio para muitos treinadores, né? E o Luiz Castro tem esse privilégio. Então acho que ficou devendo um pouquinho sim, tá? Ficou devendo um pouquinho sim. E é isso, cara. E é isso. A gente teve outros campeonatos aqui também, mas vamos para a coletiva do Diniz. A gente já está aqui com mais de 20 minutos. Vamos sem mais delongas, porque senão a gente vai ficar falando aqui e a gente vai passar. A gente vai chegar perto de 1 hora de podcast. A gente sempre tenta fazer o podcast o mais curto possível para não ficar muito cansativo. Então, deixando os créditos aqui, Fluminense Futebol Clube, canal oficial do Fluminense no YouTube. Se inscreve no. Até rimou, né? Até rimou. Fluminense Futebol Clube, canal oficial do Fluminense no YouTube, né? Rimou. Se inscreve no canal se você é torcedor. Se você é torcedor, eu não preciso nem falar, né? Tá comendo mosca aí. Se você é simpatizante, todo respeito. Se você é simpatizante, curte também, é fã do esporte, é fã do Fernando Diniz, do futebol do Fernando Diniz. Deixa o like se você gostar da coletiva do Diniz. E é isso, vamos, sem mais delongas, vamos para a coletiva. Título dentro do Fluminense, eu considero que é você, que já era quase uma unanimidade hoje dentro do futebol brasileiro, mas sempre tem aquelas pessoas que diziam, mas não ganha título, né? Independentemente da importância do título da Taça Guanabara ou não, é um título, é uma taça. Então, queria te dar os parabéns e você, hoje, eu considero que o dedo do título foi seu, porque você saiu atrás no primeiro tempo, fez mudanças para o segundo tempo, e o time, a partir das mudanças, tomou conta do segundo tempo praticamente, dominou o adversário, e quem estava no Maracanã via que era uma questão de tempo o Fluminense conseguir essa virada depois que empatou o jogo. Queria saber o que você falou para os jogadores e o que te levou a fazer o tipo de mexida que você fez, até colocando um garoto que tinha jogado poucos minutos, um jogo só, e fez o gol do título. Parabéns. Primeiramente, boa noite aí, bom dia, né, já. Quero agradecer muito meus jogadores, staff do Fluminense. Trabalho de muitas mãos. É um título, a gente sabe que amanhã já tem que se apresentar para treinar à tarde, dando o maior respeito com o Volta Redonda. Mas até amanhã à tarde a gente vai dar uma celebrada. Aproveitar antes de responder a tua pergunta para dedicar esse título aí às mulheres. A gente sabe como elas são importantes, e de maneira especial as minhas mulheres. Minha esposa Simone, que eu amo muito demais, minha filha Caroline, em memória da minha mãe, que não está mais entre nós, mas foi uma guerreira que criou 8 filhos no braço. Em relação à tua pergunta, eu acho que as mudanças do intervalo, eu acho que a gente faltava um pouco mais de ter a cara que o time tem, que é o melhor Fluminense. Um pouco mais de ousadia, de alegria para jogar, de gosto para jogar futebol e tomar os riscos que a gente tem que tomar sempre. O time não estava jogando mal no primeiro tempo, mas eu sentia que faltava um pouquinho mais. E aí eu fiz as mudanças. O Pirani é um jogador, é um jovem, daqueles que precisam de um pouco de atenção e de carinho, que eu gosto de dar. Ele já tinha trabalhado no Santos, antes de eu sair de lá, foi 2 anos atrás, ele tinha 18 para 19 anos, e foi um dos grandes destaques na minha passagem pelo Santos. Então eu estava bem convicto, ele chegou bem, ele é um moleque muito diferente, muito educado, e chegou muito bem treinado, então tinha muita convicção de botá-lo. A ida do André para a zaga também era para empurrar o time mais para frente, que o André faz muito bem isso, e o Lima está cada vez mais ambientado com o time. Então, assim, as mudanças eram muito claro para mim, quando estava terminando o primeiro tempo, daquilo que eu queria fazer. E acabou dando certo. Obviamente que podia ter dado errado, mas a gente na vida tem que tomar risco. E era um risco para mim, bastante claro que eu devia tomar, e as coisas acabaram dando certo. Independente do resultado do jogo, vocês sabem que quantas vezes eu tive aqui sem ganhar e defendi as posições do time poder
ter coragem para jogar, ser um time voluntarioso, um time que tenha alma, que entregue para o torcedor algo, caso o resultado não venha, que ele sinta orgulho do time. Então, independente se o seu título não viesse, que veio no finalzinho, eu tenho certeza que o torcedor que estava na arquibancada ia reconhecer um time, como é um time conhecido como um time de guerreiro, né? Um time que luta, um time que guerreia. Então, eu estou muito feliz de ser o primeiro título nessa casa. Primeiro título assim, né? Na verdade não é meu primeiro título, eu ganhei títulos de menor expressão que as pessoas desconsideram quando é conveniente. Mas para mim tem coisas muito mais importantes na vida, esse que é o trabalho de quem faz as coisas com justiça, com clareza, e que os títulos sejam sempre consequência, como foi esse, de um trabalho bem feito, de um trabalho compartilhado de muitas mãos. Que no Fluminense é um time que tem uma desproporção muito grande aí de receita, no caso hoje para o nosso rival e para outros rivais, mas com muito trabalho a gente consegue ir tirando essa desvantagem financeira com um trabalho coletivo e com a ajuda de muita gente. Então a gente sabe que a temporada está só começando, o Campeonato Carioca terminou a primeira parte, e a gente sabe que já recomeça com um jogo super duro lá no domingo, provavelmente no domingo contra o Volta Redonda. E até fala, né? Vamos celebrar até amanhã à tarde, todo respeito ao Volta Redonda. Parabeniza as mulheres, né? Aliás, também a gente deixa aqui um parabéns atrasado. E ele fala sobre o jogo, né? De ter que mudar o time mudar a postura, mudar a forma de jogar, ter mais alegria, né? Aquela característica dos times do Fernando Diniz. E ele fala, pô, precisava arriscar. E de fato precisava, porque você tá perdendo. O Flamengo fez o gol, e gol do Everton Cebolinha, aliás, ressaltei e vou destacar mais uma vez. Se você não viu esse gol do Cebolinha, por favor, procure. Isso é uma pintura de gol. Ele sai driblando, não é uma jogada individual, não é uma jogada trabalhada. É uma jogada individual. E, aliás, é uma das coisas que a gente mais esperava ver o Cebolinha fazendo no Flamengo. Eu espero que ele se solte cada vez mais, que ele ganhe mais confiança, né? O Gabigol chega até a fazer o segundo gol, que é anulado, na minha opinião, bem anulado. E aí eu falei, não vou entrar em discussão de arbitragem, não vou muretar dessa vez. Normalmente eu mureto, mas para mim foi falta, né? Para mim foi falta, para mim foi o gol. Mas eu vi muita gente falando que não foi, enfim, respeito todas as opiniões. Eu sempre deixando a minha aqui, eu acho que não foi gol de fato, acho que foi bem anulado. Mas a verdade é que isso pelo menos é a minha percepção. Óbvio que tem um toque do treinador, do Fernando Diniz, mas a ascensão do Fluminense também vem com a queda do Flamengo. Né? Então, assim, à medida que o Fluminense também sai mais pro jogo, tem um pouco mais de ousadia, o Flamengo também tem aquela decadência técnica e física e consequentemente técnica e consequentemente tática, né? É aquela coisa que a gente sempre fala. Quando o físico não está em dia, a parte técnica também não consegue estar em dia, porque o físico puxa a parte técnica. E a parte tática também naturalmente vai declinar, porque se você não está fisicamente, tecnicamente bem, você não vai conseguir cumprir as funções táticas. Mas no primeiro tempo deu certo. Foi um primeiro tempo muito diferente. Assim, se a gente pegar o primeiro tempo contra o Del Valle, foi um bom primeiro tempo. Eu não acho que o Flamengo foi perigoso naquele primeiro tempo contra o Del Valle, que o Vitor Pereira destacou, tal, jogamos melhor, jogou melhor, mas teve muito mais controle do jogo, mas não teve, para mim não foi perigoso. Não foi perigoso. Agora contra o Fluminense, sim. Então você percebe uma evolução. E foi um primeiro tempo inteiro. É isso que eu sempre falo. Não adianta a gente fazer um recorte de um jogo, como a gente viu o Vitor Pereira falando do trabalho dele, que o trabalho está evoluindo, que ele viu coisas boas, mas, cara, assim, o que ele falava era um recorte de 15 minutos de jogo, né? Uma coisa ou outra que acontecia esporadicamente. Esse foi um tempo inteiro. Foi um tempo inteiro. Hoje o Flamengo, para mim, foi muito superior. O time marcando adiantado, tirando o espaço do adversário, aquela famosa pressão pós-perda, né? O Vitor Pereira tentou executar muito, tentou tirar o espaço do Fluminense justamente porque o Fluminense é um time de toque de bola, é um time que se você der espaço, ele vai crescer no jogo, ele vai abrir espaço, ele vai começar a te encurralar, ele vai começar a te empurrar e você vai ficar numa situação difícil. Então o Vitor Pereira, naturalmente, ele um time com uma postura defensiva um pouco mais agressiva, tirando os espaços do Fluminense, e com isso o Flamengo foi superior. Eu acho, e aí foi um tempo inteiro. Por isso que eu falei, agora a gente já consegue falar, pô, o Vitor Pereira até tinha falado na coletiva anterior, na derrota contra o Vasco, que
estão evoluindo, né? O trabalho está em evolução. Eu falei, cara, eu, sincero, honestamente, você vê recortes de jogo onde o time tem uma melhora interessante, mas não uma melhora significativa da forma como o Vitor Pereira destacava em coletiva. Dessa vez houve uma evolução que eu acho interessante, pelo primeiro tempo que fez. A grande pergunta é, até quando o Flamengo vai ficar mal fisicamente? Eu acho que mesmo o Flamengo bem fisicamente, o Fluminense ia crescer no jogo. Eu acho que sim. Mas o crescimento foi muito acentuado, né? Parece que assim, você jogou a moeda para cima, caiu o cara, esse tempo é do Flamengo. Aí o segundo tempo deu coroa, esse tempo é do Fluminense. Né? E aí foram tempos totalmente distintos das duas equipes, né? Das duas equipes. Então acho que obviamente teve o mérito do Fluminense de ter mais ousadia, né? De tentar jogar com mais alegria, como diz o Fernando Diniz, mas também teve um outro lado que o Flamengo tem um declínio com o segundo tempo, tem um declínio técnico, físico e técnico, consequentemente tático, que ele acaba também contribuindo, né, com a ascensão do Fluminense tomar o controle do jogo. Mas eu falei, cara, assim, pelo menos nessa partida, apesar da derrota de um título, tem muito torcedor maluco, tem muito torcedor bravo, e quando eu falo assim, eu acho que é pouco tempo para se avaliar o trabalho do Vitor Pereira. Talvez tenham pessoas que fiquem iradas, né? Ah, tá falando isso, por que quer que ele fique, por que quer ver mal? Ó, eu vou falar a verdade para vocês. Eu acompanhei algumas lives pós-jogo e aí você fica repetidamente vendo de torcedores rubro-negros, isso no chat, né? No chat dos canais falando que, imprensa paulista, querem derrubar o Flamengo, né? E aí, cara, assim, eu já falei sobre isso, eu vou falar de novo rapidamente. O Flamengo é um clube do Rio de Janeiro, né? Eu não preciso desenhar isso no mapa, isso tá muito claro, né? O Flamengo tem uma das maiores torcidas do Brasil, se não a maior, na minha opinião, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil disparado. Disparado. O Flamengo tem a maior. Eu falo, talvez tenha, porque tem gente que questiona, tal. Minha opinião, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil disparado. Disparado. Então, o Brasil é um país gigantesco, né? O Brasil é um país de proporções continentais. Então, você imagina, né? O norte, ou então, assim, na região norte, né? Que tem ali Acre, Amazonas, né? Roraima, Rondônia, todos esses estados, né, uma área gigantesca, né? Não é tão povoado, não tem uma população muito grande, mas uma área gigantesca. A maioria de torcedores é o quê? É rubro-negro. Você vai para o Nordeste, muitos torcedores rubro-negros também. Tanto que às vezes quando o Flamengo vai lá fazer jogos pela Copa do Brasil, em algum estado do Nordeste, cara, é um pandemônio, né? A festa que o torcedor faz, porque é raríssimo as oportunidades que você tem para ver o Flamengo jogar. A mesma coisa no Centro-Oeste. Uma grande torcida. No Sudeste também uma grande torcida. Talvez não seja a maior torcida de Minas, não seja a maior torcida de São Paulo, mas se você pegar o Espírito Santo, por exemplo, dá para dizer que a maior torcida é de flamenguista. São de rubro-negros. Você vai para a região sul também, muitos rubro-negros. Então, assim, o Brasil, território gigante. Eu nem citei o estado de São Paulo aqui, né? Então, você vai ser Brasília, né? São 26 estados mais o Distrito Federal, né? É isso? Desculpa se eu cometer uma gafe aqui, ó. Uma gafe geográfica, tá? São Paulo é apenas um estado do Brasil. São Paulo é apenas um estado do Brasil, tá? É o centro financeiro, é o estado mais rico, é onde estão as maiores empresas, as sedes das maiores empresas, pelo menos, né? É onde estão as sedes das maiores empresas, é onde talvez as principais veículos de empresa têm sede também, tem tudo isso. Mas é um estado do Brasil só. É um estado e talvez uma cidade, né? Talvez uma cidade só. Então, onde saem os comentaristas, né? Os comentários direcionados ao Flamengo, que ofendem tanto o torcedor rubro-negro, saem de apenas uma cidade, hein? Saem de apenas uma cidade. E o Flamengo é um clube carioca, né? Estado do Rio de Janeiro, não é estado de São Paulo, apesar das vezes, quando eu tá falando, eu falo Campeonato Paulista, né? Eu começo as minhas gafas aqui. No calor do momento, acabo falando uma pá de besteira, né? É um clube do Rio de Janeiro que tem a maior torcida do país. Então é um clube com uma torcida nacional. Você está entendendo o ponto que eu quero chegar, né? Eu acho que eu não preciso ir muito mais longe para dizer que a imprensa paulista, né,
Se a imprensa paulista é capaz de causar crise no Flamengo, eu falei antes e vou repetir mais uma vez. Se a imprensa paulista, a imprensa bairrista, né, apelidada carinhosamente de imprensa bairrista, e assim, e esse carinhosamente é irônico, porque é chamada de imprensa bairrista num tom muito pejorativo, né? Muito ofensivo e para mim até com um certo tom de preconceito, tá? Na minha opinião, na minha opinião. Enfim, não vou entrar nesse discurso, nessa discussão. Agora, se a imprensa paulista é capaz de causar abalos e crise num clube do Rio de Janeiro, que tem uma torcida nacional, então tem algo muito errado com a torcida do Flamengo, tá? Tem algo muito... E aí, a reflexão que esses torcedores que acham que a imprensa de São Paulo é a responsável pela crise no Flamengo, eles têm que fazer uma autorreflexão. Porque se estão ouvindo youtuber, se estão ouvindo programas esportivos, canais, né, repórteres, comentaristas paulistas, e estão dando credibilidade, estão dando clique, estão dando view para esses caras, estão dando moral para esses... Se esses caras são capazes de fazer uma crise no Flamengo, é porque tem flamenguistas ouvindo esses caras. E porque tem flamenguistas dando razão para esses caras. Você entendeu? Então tem algo muito errado com a torcida do Flamengo. Não tem nada de errado com a torcida com a torcida, não, com a imprensa paulista. Ah, mas a imprensa paulista está falando muito mais de Flamengo do que normalmente se fala. Porque o Mauro César falou agora, eles fazem isso porque eles têm medo da hegemonia do Flamengo. Eu não acho, eu respeito muito o Mauro, mas eu não acho isso, tá? Eu acho que é muito mais por uma questão de clique mesmo. Se falar mal do Flamengo não desse audiência, eles não falariam. Esse é o ponto. A imprensa paulista, e como qualquer outra imprensa do mundo, não é só a paulista, tá? Como qualquer imprensa do mundo, tudo que eles vão noticiar é algo que vai dar clique. Vê quantos veículos de imprensa hoje falam da guerra na Ucrânia. Mas como começou a guerra, você entrava em portais na internet que era 24 horas a cobertura. Hoje você já não se tem mais uma cobertura 24 horas. Por quê? Porque não tem mais o apelo, a quantidade de visualizações para você manter esse tipo de estrutura em torno da guerra da Ucrânia. Como qualquer outra coisa. Hoje, o que dá destaque, o que dá clique, o que dá view, o que dá audiência é falar do Flamengo, seja bem ou seja mal. Por isso que se fala. E eu não acho que com o objetivo de, não, todo respeito ao Mauro César, eu sempre falo aqui, é um dos comentários que eu mais ouço, que eu mais respeito e que eu mais gosto. Inclusive, várias vezes eu cito aqui, justamente para dar moral para o Mauro César. Se você não gosta, estudioso. Eu gosto de ouvir comentaristas que são estudiosos, que não falam coisas ao vento, né? E o Mauro César é um desses grandes jornalistas que não vai sair falando coisas sem um embasamento. Por isso que eu gosto muito. Mas essa questão de a imprensa faz isso com um objetivo claro de causar uma crise porque tem medo que o Flamengo se torne uma equipe hegemônica, eu não acho que é com esse objetivo. A imprensa de São Paulo, como qualquer outra imprensa do mundo, ela só vai noticiar o que dá o Ibope, né? O que dá audiência. E nesse momento, justamente pelo fator Vitor Pereira, se o Flamengo trouxer o Jorge Jesus, a imprensa paulista a quantidade de programas esportivos, a quantidade de tempo dedicado a falar para o Flamengo cai pela metade. Vai cair pela metade, porque o assunto Vitor Pereira tem um apelo muito grande pela questão Corinthians. Então não é uma questão da imprensa paulista querer derrubar o Flamengo, porque o Flamengo pode se tornar uma equipe hegemônica do Brasil e eles têm medo. Não. Assim, hoje nenhuma equipe do Brasil vai se tornar hegemônica, falando de Flamengo e de Palmeiras agora, porque são duas equipes são dois clubes que não são SAF, então apesar de muito dinheiro, apesar de pelo menos financeiramente falando, né, organizacionalmente falando, funcionam como empresa, mas na questão do futebol são equipes que cometem erros. E cometem muitos erros. Você vê hoje torcedores xingando os dirigentes rubro-negros. Por quê? Porque cometem erros como esse, da contratação do Vitor Pereira. Que na minha opinião, eu falei isso na troca, tá? Não tô falando que tem que demiti-lo agora. Eu acho que foi um erro, não tô querendo ser oportunista. Eu falei isso, eu prefiro muito mais que fique o Dorival, porque já conhece o elenco. Para você, para o início de temporada tão pesado como esse, você não pode trazer um treinador novo, né?
correr esse risco. Para mim foi um erro. Para mim foi um erro naquela época, apesar do baixo rendimento do Dorival Júnior no final da última temporada. Agora, para mim, como acabou cometendo um equívoco aí, não é oportunismo, eu já tinha falado isso lá atrás, né? Porque agora, às vezes, às vezes aparece muita gente com, né, meio oportunista, né? Ah, não, eu avisei, mas o cara não falou nada, né? É, mas, enfim, só para encerrar esse assunto da imprensa paulista, né? Acho que o torcedor rubro-negro tem que parar de tentar achar culpado na imprensa paulista. O problema está com o próprio clube, na forma como é gerido, né? Na questão do futebol. Na questão do futebol. E voltando àquela questão de ser hegemônico, né? O Palmeiras e o Flamengo hoje são equipes hegemônicas, sim, mas vão abrir uma super hegemonia? Não, nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Vai ter sempre uma distância muito grande. E à medida que eles mantenham essa gestão como empresa, financeiramente, organizacionalmente, eles vão sanando mais dívidas e mais dinheiro vai ficar para o investimento para o futebol. Por isso que são equipes que têm um elenco tão, talvez os melhores elencos, o Flamengo mais que o Palmeiras, né? E isso deixa o time numa situação privilegiada. Por mais que cometa lambanças no planejamento do futebol, tem tanto jogador bom que a coisa acontece. É a mesma coisa do Palmeiras. Com o Palmeiras trouxe um monte de jogador jovem aí, promessa que nunca virou. Então, assim, são duas equipes que cometem erros do futebol. Então, assim, na questão do futebol, eles nunca vão ser hegemônicos. Eles vão ser muito hegemônicos como estrutura, como organização. Eu acho que isso não tem volta, que eu falei. Nisso eu acho que não tem volta. Mas pela questão do gerenciamento do futebol ainda ser um pouco. Eu acho que o Palmeiras menos, porque muito passa pelo Abel. Então, por mais que cometa erros na contratação, o Abel acha a solução no elenco, né? Agora, o Flamengo comete erros na questão do planejamento de futebol. Isso já não é de hoje. Então, assim, falar que é com o objetivo claro de minar as forças do Flamengo para que não seja uma equipe hegemônica do Brasil, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a empresa paulista faz isso, e, de novo, com todo respeito ao Mauro César aqui, quem sou eu para criticar o Mauro César? Eu só acho que a imprensa paulista noticia o Flamengo porque dá Ibope. Quando o Vitor Pereira sair, o Ibope vai cair pela metade. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Se fala se falou, por exemplo, de Paulo Souza, foi muito menos do que se fala hoje de Vitor Pereira. Por quê? Porque a torcida do Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil, é a maior torcida de São Paulo, e a imprensa paulista vai alimentar os torcedores corintianos com notícia que vai fazer bem para o torcedor corintiano, que é ver o fracasso do Vitor Pereira. Então, de novo, assim, só para encerrar, essa história de que culpa da imprensa paulista, gente, para com isso. Gente. Para com isso. Se a imprensa de um estado, especialmente de uma cidade, é capaz de causar crise e abalar as estruturas do Flamengo, tem algo muito errado com a torcida do Flamengo. Não tem nada de errado com a imprensa paulista. A imprensa paulista faz o que qualquer outra imprensa do mundo faria, noticiar algo que dá ibope. Né? Mas aí são sujeitos mau caráteres que tentam se promover em cima de uma situação, de uma fragilidade. Cara, isso tem em todo lugar. Isso tem em todo lugar. Por que os caras têm ibope? Porque tem gente dando ibope. Imagina assim, se só os corintianos dessem ibope para a imprensa paulista, isso causaria uma crise no Flamengo? Não, porque quem está acompanhando as notícias são os torcedores corintianos, palmeirenses, são paulinos. Agora, por que causa crise? Porque o torcedor rubro-negro está consumindo esse produto. Então, o que eu falei, a reflexão ela tem que ser muito mais profunda e não ser pautada no que a imprensa paulista está falando ou deixando de falar. Né? Pelo menos, essa é a minha visão. Se a imprensa de um estado é capaz de causar abalar as estruturas do Flamengo, que é um clube carioca, que tem uma torcida nacional, né? Aí eu acho que tem uma coisa muito errada, né? Aí eu acho que tem uma coisa muito errada, especialmente com a torcida, né? Porque não deveria ter crise. Quem poderia causar uma crise, aí sim, é um youtuber ou influencer rubro-negro. Porque você tá vendo, o cara tá vestindo a camisa rubro-negra, tá lá maluco, tem que mandar como eu já vi muitos, né? Tem que demitir o Vitor Pereira porque não tá dando mais, não tem mais clima, né? Esse cara é um cara que vai influenciar torcedores. Que eu vejo que ele tem que influenciar torcedores porque ele é um torcedor. Agora, se a imprensa paulista está influenciando
o torcedor rubro-negro, aí desculpa, cara. Assim, a culpa não é da imprensa. A culpa não é da imprensa. Que, aliás, tem muitos caras muito bem intencionados e que falam bem do Flamengo e que falavam muito de Flamengo no tempo de Jorge Jesus, mas isso poucas pessoas falam, né? E aí quando é para dar ibope pro Flamengo, aí o torcedor rubro-negro não fala que a culpa é da imprensa paulista. Não, por isso que eu tô falando. A gente tem que ter, né? A gente tem que ter um certo cuidado. Se é para culpar, tem que culpar quem são os responsáveis. Uma imprensa não é responsável por uma crise. E de novo, assim, eu não acho que tem crise no Flamengo, tá? E aí só para chegar nesse ponto, para mim, crise não há. Para mim, crise não há. A crise ela é criada por quem acompanha, né? Para mim, não tem crise. Eu vi uma evolução clara na equipe do Flamengo no primeiro tempo dessa partida. Eu vi uma evolução clara. Aí você vai falar, pô, você tá falando isso porque você é de São Paulo e quer ver o Flamengo se dar mal. Não, eu tô falando isso. Falei, de novo, eu não acho que é um bom trabalho. Eu acho que é um trabalho ruim até agora e a gente tem que parar de ficar dando munição, argumento para justificar jogos ruins. Eu sempre falo isso aqui. Agora, eu vi uma evolução clara. Foi um tempo inteiro. Foi algo que a gente não tinha visto ainda. E tirando o jogo do Palmeiras na Supercopa do Brasil, foi algo à parte. Foi um jogo diferente, foi um jogo divertido de se ver. Muitos erros das duas equipes, mas foi um jogo que as duas equipes se dedicaram até o fim. Inclusive, o Flamengo teve a chance de empate, né? Até o final do jogo. Foi o Thiago Maia, se eu não me engano, né? O Flamengo teve a chance de chegar à igualdade. Então, o Flamengo jogou bem aquele jogo. Jogou muito, é outra história. Jogou bem aquele jogo, né? E jogou os 90 minutos. Depois daquilo, a gente não viu uma partida que o Flamengo conseguiu ser consistente os 90 minutos. Conseguiu ser consistente 45 minutos, 46, 47 minutos. Isso é algo positivo na minha visão, né? Isso é algo positivo na minha visão. Vamos seguir. Pô, sair do assunto coletiva do Fernando Diniz. Mas vamos seguir. Então, porque, ó, pedir desculpas ao torcedor que ficar ofendido, que se sentir magoado, mas vou repetir, cara. A culpa dos problemas do Flamengo tá longe de ser a imprensa paulista, tá? Eu acho que é uma reflexão muito mais profunda que tem que ser feita o torcedor rubro-negro, ao invés de ficar acusando a imprensa paulista, porque é a solução fácil, né? Ah, não, a imprensa paulista causa crise. Mas por que causa crise, então? Pegar o Benja, por exemplo, que teve uns atritos com o Mauro César Pereira. Por que o Benja causa uma crise no Flamengo? Não é o Benja que causa a crise no Flamengo. O Benja fala do Flamengo como qualquer outro youtuber, como qualquer outro jornalista fala de Flamengo. E ele não fala mal de Flamengo, ele fala mal de Vitor Pereira, né? Que ele é corintiano. Ele fala mal de Vitor Pereira, ele não fala mal de Flamengo. Então ele não está causando crise nenhuma, né? Então se você está ouvindo o Benji e achando que ele está falando um monte de abobrinha, você está dando ibope para um cara que é corintiano e você está falando que a culpa é dele pela crise. Mas você que está dando ibope para ele. Ou seja, não é ele que está causando a crise, né? Você está entendendo onde que eu quero chegar? Estou tentando me explicar, enfim, estou me confundindo. Mas enfim, espero que, né? Espero que o torcedor faça essa reflexão de, cara, né? Realmente, né? Os caras estão falando um monte de abobrinha, não vou ouvir. Dá dislike no vídeo. Para de seguir o cara. Né? Pô, é muito simples, cara. É muito fácil. Não tem esse tipo de internet. Quanto mais você clica, mais view tem, mais o vídeo ele é difundido, né? Ele ganha destaque no YouTube, mais grana o cara ganha, então você está ajudando o cara, no final das contas, ainda por cima, né? Você põe a culpa no cara e está ajudando o cara. Então, assim, tem algo muito errado, né? E a culpa não é dele. A culpa é de quem está ouvindo e acha que a culpa é dele, né? Enfim, vamos seguir com a coletiva do início, porque, pô, já desviei demais. Tudo bem, Diniz? Aqui, parabéns pelo Obrigado. título. O Cícero falou um pouco sobre muita gente falar de título e tal. Eu acho que no futebol tem algumas coisas, né, que às vezes acaba tendo uma certa injustiça. É um pouco reconhecimento no trabalho, ou a forma como você, às vezes, ficou marcado pela relação com um jogador especificamente e tal. E quando você fala do Pirani, você fala, eu gosto da carinho, gosto da atenção. Mas eu acho bacana, e eu falo sempre isso quando comentam de você, que não é só o que você fala, eles falam também. E a gente vê o tempo inteiro essa troca. Eu conversei com o Pirani e ele disse, o Diniz pra mim é um pai. Quando acabou o jogo, eu olhei pra você, o Pirani saiu correndo na sua direção, você levantou o Arias no colo, o Ganso depois falou com você de uma forma muito bacana.
E a gente vê que você realmente está feliz. Eu queria que você falasse dessa relação, eu queria que você falasse disso que você conseguiu construir. E aí, imediatamente, quando acaba isso, você vai correndo para a torcida, levanta os braços e grita alguma coisa que a gente de longe não conseguiu entender. E eu queria que você dissesse o que foi. Coisa, um meio chavão, Vitória Fluminense, era isso que eu gritei para eles, pro torcedor. Essa relação minha com os jogadores é um troço que talvez seja a alma mater do meu trabalho, é a relação que eu estabeleço com os jogadores. Acho que o futebol é um meio, não é um fim, é um meio para melhorar a vida das pessoas, de maneira especial dos jogadores. Carrego comigo sempre esse desejo de melhorar a vida deles e fazer com que o futebol de fato seja um meio, porque eu sei que carrego comigo também um receio muito grande do que vai acontecer com a vida dos jogadores quando eles encerrarem a carreira, em média com 35 anos. Eu tenho um jogador que eu fui que nunca vai deixar de existir dentro de mim, né? Eu fui um jogador típico brasileiro, um cara assim, nasci numa família de 8 irmãos, órfão de pai muito cedo, criado na periferia de São Paulo, na Zona Leste. E eu sei como é que é esse jogador, eu sei como que o sistema é muito bruto, cruel. A gente vê um jogador aí de 16, 17 anos, se não rende, já espancado, massacrado emocionalmente. Então a minha vida é uma vida de dedicação para os jogadores e eu acho que eu consigo atingi-los porque é uma coisa muito verdadeira. Então, e é o que eu faço, acho que de melhor, é esse cuidado. E aí, por conta desse cuidado, de tentar fazer o melhor, eu desenvolvo algumas coisas táticas, que é um subproduto de uma coisa principal, que é essa intenção de ajudar. E depois disso criar essa simbiose, que é jogador com torcedor. O futebol que a gente conhece, o treinador, o staff, o presidente, todo mundo no fundo é secundário nessa relação. A relação mais importante é a relação que se estabelece desse futebol que a gente enxerga na televisão, no estádio. A relação que você consegue criar uma conexão dos jogadores com a torcida. Isso é uma coisa muito linda, mas tem que partir do jogador, porque eles que têm que entregar esse resultado, essa performance para o torcedor poder se alegrar. E quando isso acontece, concretiza assim com um título, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação para mim. Diniz, boa noite. Foi perguntado, né, em relação a esse relacionamento que ele tem com os jogadores. É realmente muito bacana, assim. Eu espero que esse relacionamento que o Diniz tem com o seu elenco, essa confiança, essa simbiose, como ele cita, né, que isso se estenda ao torcedor. É óbvio que muito do trabalho do Fernando Diniz, de ser longevo ou não, vai passar por títulos, né? E do entendimento, e também do entendimento do torcedor do momento do clube, de como que o clube vai competir com o Flamengo, como vai competir com o Palmeiras, por exemplo. Eu acho que muito vai do entendimento do torcedor, só que eu acho que essa questão desse relacionamento, o Diniz fala assim, o futebol ele é um meio, não é um fim. Ele é um meio para mudar a vida das pessoas, especialmente dos jogadores, né? Eu acho que mais especialmente dos torcedores, tá? O Fernando Diniz, óbvio que ele fala especialmente de jogadores porque são os caras que ele tem contato direto. Mas ele influencia diretamente a vida de milhares de torcedores. Milhares, milhões de torcedores, não só no Rio de Janeiro, mas Brasil afora. Né? Eu tenho certeza que vai ter uma criança que vai ver esse relacionamento amistoso, que vai ver a forma como joga o Fluminense, e ele vai falar, tá aí, eu vou ser tricolor. Eu vou ser tricolor. Muitos outros vão escolher outros clubes. Vão escolher os clubes que de repente estão na moda hoje, né? Ah, vou ser flamenguista, vou ser palmeirense, né? Abel é o clube que está na moda. O que vai ter de uma nova geração de torcedores palmeirenses vai ser um absurdo. Daqui a alguns anos a gente vai ver isso. O efeito Abel Ferreira vai causar uma mudança aí. Não digo que vai causar um abalo, né? Mas vai causar uma mudança significativa na quantidade de torcedores palmeirenses. Esse grande momento do Flamengo, Gabigol, Arrascaeta, né? Gabi, o que vai ter de torcedor, uma nova geração de torcedores rubro-negros é impressionante. Vai aumentar muito, já era grande, vai ficar cada vez maior. Mas o que vai ter de torcedores do Fluminense também, o tricolor, vai aumentar bastante, vai aumentar muito. Por isso que eu falo assim, ele tem esse poder, né? Esse relacionamento, isso que a garotada vê hoje, é algo muito especial, cara. É algo muito especial, porque você olha e fala, cara, que clube bacana esse, né? Que clube divertido, que clube legal de se ver. E ele vai conquistar alguns torcedores mirins aí, né? Alguns torcedores mirins. E à medida que... Por isso que eu falo assim, é um fator de transformação, e eu acho que muito vai partir desse relacionamento. Por quê? É uma coisa que eu cito do Palmeiras hoje. O Abel Ferreira, ele conseguiu mudar a relação. Não só o Abel Ferreira, né? Mas o elenco, ele fala, eu não ganho nada, quem ganha é o elenco, né? Mas muito parte do Abel também, do trabalho que ele faz com os jogadores.
O Abel Ferreira ele mudou o relacionamento do torcedor palmeirense com a equipe, com o clube. O torcedor palmeirense ele é historicamente um torcedor muito corneteiro. É um torcedor que, assim, se o time tá jogando mal, nos 40 minutos do primeiro tempo, a torcida já tá xingando e vaiando. É nesse nível a torcida do Palmeiras. Muito impaciente, muito corneta, cara. Você pega um volante que errou 2 passos no início do jogo, o cara já começa a atacar amendoim, né? Esse era o perfil do torcedor palmeirense. Tem muitos que ainda são assim, obviamente. Mas hoje continuam assim, mas com um pouco mais de paciência e tolerância. Porque eles olham para o banco de reserva e falam, pô, será que o Abel não tá vendo isso? Pelo amor de Deus, né? Esse cara não tá jogando nada. Aí não pega tanto no pé do jogador. Ele vai olhar pro Abel e falar, Abel, pelo amor de Deus, troca o volante, né? E por aí vai. Então o Abel Ferreira, ele conseguiu mudar essa relação. Pô, quando eu vejo o Palmeiras eliminado, é só você ver, de um ano pro outro. O Palmeiras foi eliminado pelo CRB nas penalidades, no Allianz Parque, né? A galera vaiou, pediram até a cabeça do Abel naquele momento. No ano seguinte, o Palmeiras é eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, jogando no Allianz Parque. E na sequência, logo na sequência não, mas um tempo depois é eliminado pelo Furacão, o Atlético Paranaense também em São Paulo. E o que o torcedor fez? O torcedor, em vez de vaiar, ele aplaudiu o time. Então o Abel mudou muito dessa relação. Óbvio que isso veio acompanhado de títulos, mas o torcedor, ele abraçou o time de uma forma que mudou assim a forma do torcedor palmeirense torcer para o Palmeiras. Por isso que eu falei, uma nova geração de torcedores vai surgir e com um perfil diferente de torcer para o Palmeiras. Não vai ser aquele torcedor que virou palmeirense por causa do avô, que era super corneta e o cara herda aquela cornetagem, né? Vai ser um torcedor que vai crescer vendo a equipe sendo aplaudida, de ver o trabalho que faz o Abel Ferreira e que vai ter uma nova forma de torcer. Né? A mesma coisa pode acontecer com o Diniz. Esse relacionamento que ele tem com os jogadores, isso causa um negócio especial. E a chegada do Marcelo também, que mesmo se o Fluminense não ganhar títulos, é que eu falei, é difícil porque assim, se não ganhar títulos é complicado. O torcedor às vezes perde a paciência com o trabalho, mas mesmo se não ganhar títulos, praticar um futebol legal, aí o torcedor vê, pô, não dá, assim, também não dá para competir com o Palmeiras, não dá para competir com o Flamengo. Né? Então, assim, pensando numa temporada longa, ou pensando no mata-mata, jogo de ida e volta, cara, não tem como competir. Mas se a gente ficar sendo a terceira força, jogando bem, competindo contra esses caras, batendo de frente, eu acho que dá, sim, dá para o torcedor, ele vai comprar muito a ideia e o Fernando Diniz tem um potencial de ser um técnico extremamente longevo e bem-sucedido no Fluminense, né? E isso, obviamente, é o que eu falei, isso traz mais torcedores, isso muda a forma do torcedor torcer. E, cara, muito disso vem do trabalho dentro de campo e com a chegada de alguns craques, né? Eu mostrei aqui o Giro pela Notícia, a chegada do Ganso foi uma grande festa. Agora tem a chegada do Marcelo, né? Enfim, vamos para a última pergunta, só para finalizar, porque a gente está quase uma hora por aí que eu falei. A gente ouve a coletiva acelerada, porque a gente fala demais, né? Parabéns também pelo título. Foi um roteiro, de certa forma, parecido com o jogo do Vasco. Você também falou naquela ocasião que o time não seria igual no primeiro tempo. E eu queria que, de repente, você desse uma desenvolvida em por que os tempos acabaram sendo tão diferentes. Né? O Flamengo veio muito diferente, né? O VP mudou bastante o time para esse jogo. E por que as coisas não funcionaram tão bem no primeiro tempo e acabaram se encaminhando no segundo? Obrigado. Então, mas diferente do Vasco, acho que o jogo não tem nada a ver com o Vasco, no sentido do que foi o primeiro tempo. O primeiro tempo do Vasco foi um dos melhores primeiros tempos, desde 2019, quando a minha primeira passagem aqui. Hoje eu acho que o primeiro tempo foi um tempo difícil, foi um jogo mais equilibrado, mas não foi um tempo que o Flamengo teve assim, um domínio grande do jogo. Foi um jogo equilibrado, eles tiveram chance, a gente teve um jogo muito truncado, muito nervoso, muito parado. Faço uma ressalva aqui justa, porque o juiz não dá aquela falta no André, era uma coisa escandalosa, uma coisa desproporcional, assim, que eu não consegui entender até agora, que se não tivesse VAR, o cara ia dar um gol daquele. Eu estava do lado, ele estava 2 metros do lance, o cara puxa o André descaradamente, assim, uma coisa, o André até larga, o André não perderia aquela bola, se ele quisesse ficar, porque ele é muito forte, ele conseguiria sustentar, ele só deixou, porque assim, era tão claro, tão absurdamente claro, que deixou seguir. Então falar quando ganha, né, porque depois parece que é desculpa de perdedor, mas não é. Aquilo é uma falta de respeito com quem trabalha no futebol. Aquele respeito é determinado o vencedor da Taça Guanabara. E não pode acontecer isso. Não pode. Daquele jeito, não. Tem erros que eu
considero que todo mundo erra, mas aquilo não é um erro que se pode ter num jogo de final de campeonato. Assim, é muito desrespeito com as pessoas, o futebol envolve muita gente, então não pode acontecer aquilo. E o Thiago Malvado, ele estava numa distância de 2 metros do lance. Aquilo não pode, nós estamos falando de vitória, tem que celebrar, achar que está tudo bem, porque isso não é bom. Isso não é bom, isso é revoltante, tá? Revoltante. Aí depois você tem que se controlar, porque a pessoa te expulsa e te deixa aí 4, 5 jogos, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas eu acho que o primeiro tempo não foi tão bom quanto o segundo, mas eu não achei que o primeiro tempo foi ruim. Achei que a gente estava jogando, a gente podia jogar melhor. Faltava um pouco mais de intensidade e da gente jogar com a nossa coragem e ousadia característica. E a gente precisava colocar um time um pouco mais para frente, os jogadores entraram muito bem. E a gente também não estava conseguindo jogar, pra você ver como o jogo tem que saber jogar de formas diferentes. Com o jogo do Bangu, a gente teve que jogar com muita amplitude. Esse jogo já não era um jogo para jogar com tanta amplitude, era para jogar com mais aproximação, e acabou que os 2 gols acabaram saindo pela aproximação que o time teve, tanto no primeiro como no segundo gol. Diniz. Bacana aqui, só para finalizar, né? Esse final da resposta dele foi sensacional, né? Eu sempre gosto muito da parte tática, eu sempre falo isso. Tem a parte folclórica de você fazer perguntas até em tom de provocação, isso é natural, isso é bacana também, mas eu gosto da parte tática, né? E ele fala, cara, o jogo contra o Bangu foi um jogo de amplitude, né? O time tá um pouco mais distante, mais espaçado. Nesse jogo especial era um jogo para estar mais próximo, né? Então, tanto que os gols, ele fala, os gols saíram quando o time tava já no segundo tempo, o time com outro comportamento, um pouco mais próximo. Eu não acho que o time jogou mal o primeiro tempo. Então, assim, eu acho que não é que o Fluminense jogou mal, é que o Flamengo conseguiu encaixar o jogo ali. O Vitor Pereira fez uma leitura tática do jogo que para mim foi, se o time conseguisse manter aquela pegada, ia ficar difícil do Fluminense conseguir fazer alguma coisa. Talvez conseguir chegar ao empate, eu acho que sim, mas não seria uma vitória como foi, assim, no segundo tempo onde o Fluminense foi muito, assim, teve uma supremacia maior. O Flamengo teve uma supremacia maior no primeiro tempo. Quando fala supremacia, parece que deu um banho, né? Não foi bem um banho. O Flamengo teve um tempo, o Fluminense teve um outro tempo. Mas é o que eu falei, muito também do crescimento do Fluminense tem também com a queda física do Flamengo, né? Na minha opinião também. Ajuda a contribuir, não estou tirando os méritos. Eu acho que isso contribui para que o Fluminense cresça no jogo e consiga buscar a virada. Agora, se o Flamengo consegue manter aquela intensidade do primeiro tempo, ia ser muito mais complicado. Isso sem dúvida, né? Mas então, concordo, sim. Não acho que jogou mal, mas eu acho que encaixou o jogo. O Vitor Pereira pensou numa ideia de jogo que, cara, não posso dar espaço para os caras. Se der espaço para os caras ficar tocando bola, a gente vai ser amassado. Que é um time que gosta dessa triangulação, desse toque de bola, e foi isso que aconteceu no segundo jogo. No segundo jogo não, no segundo gol do jogo, no gol do empate do Fluminense. Cara, um gol muito bonito. Pô, é agradável de ver, né? O jogo, ele... Assim, eu fiz o convite para você ver o primeiro gol do Cebolinha, porque é um gol de jogada individual que ele sai driblando e faz um belo gol. O segundo gol é agradável de ver. Assim, é bonito de ver, porque é um jogo de toque de bola e não é um jogo aleatório, né? Você vai falar, não, isso aí é sorte. Sorte nada. Sorte nada, assim, é um toque de bola, cara, assim, é bonito de ver. É a lá Fernando Diniz, né? É a lá Fernando Diniz. Então, eu não acho que fez um primeiro tempo ruim, mas eu acho que encaixou o jogo e o Flamengo foi melhor, né? E aí, naturalmente, com a queda que costumeiramente vem acontecendo com o Flamengo, a queda física brutal, né, do primeiro para o segundo tempo, o Fluminense cresce também, é um pouco mais ousado e consegue buscar a igualdade e a virada do jogo, tá? É isso, gente, ó, finalizar por hoje, que aqui a gente também fala pra caraca, né? Não vou conseguir terminar a coletiva do Diniz, mas fica o convite aberto para vocês. Fluminense Futebol Clube, canal oficial do Fluminense no YouTube, né? Deixando a rima também. Vai lá, acompanha a coletiva na íntegra, na velocidade normal. Deixar aqui parabéns ao torcedor do Fluminense, ao Fernando Diniz, aos jogadores, né? Pela conquista da Taça Guanabara. É um título simbólico, é verdade, mas é o que eu falei, é um título, né? Se questionavam a falta de taças em um grande clube do Fernando Diniz, agora ele tem, né? E ele fala, muitas vezes as pessoas elas menosprezam, minimizam, né? O Fernando Diniz tem Copa Paulista, né? As pessoas às vezes minimizam, às vezes por interesse e tudo mais, e para ele você vê que tem uma grande importância aquilo lá, né? Isso contribuiu muito para o crescimento dele. Eu falei, eu torço muito para o Fernando Diniz dar certo, para que ele consiga conquistar um grande título.
Difícil competir com o Palmeiras e com o Flamengo, é muito difícil. Mas eu sempre torço, cara, porque é um cara que, às vezes, por muitas vezes, e eu falei aqui, ele se mostrou um cara cabeça dura. De insistir em situações, em uma estratégia de jogo, num jeito de jogar que, quando o adversário encaixava o jogo, ele não conseguia mudar. Ele não conseguia, parece que ele se perdia, né? Cara, assim, não tá dando certo, não sei o que fazer. E hoje ele vem mostrando um repertório, né? Ele vem se mostrando um cara cada vez mais completo. Por quê também? Pelo tempo de trabalho, né? Quando você tem mais tempo de trabalho, você tem mais tempo de treinar. O Abel Ferreira foi considerado um treinador por muitas pessoas, por muito tempo, um cara sem repertório, porque se jogar defensivo com tempo para treinar, o Palmeiras muda jogador de posição, varia estrutura tática no meio do jogo, né? Ele fala que joga com 2 zagueiros, mas às vezes, dependendo do adversário, da situação, um lateral vira zagueiro, forma uma linha de 3, né? Fica um volante também, forma uma linha de 3 zagueiros, o outro sai mais pro jogo. Cara, isso é coisa que só o tempo te permite. E com o tempo, o Fernando Diniz ele aumenta seu repertório e hoje, para mim, ele vem se tornando um cara muito completo, cara. Torço muito para que ele conquiste um grande título aí no futuro próximo, porque aí não vai ter muito mais como falar, não. Né? Como falar que, só 2 Copas Paulista, né? Taça Guanabara, não vale nada. Se ele chegar num grande título, aí não vai ter muito o que falar, né? Aí, eu acho que o futebol vai ser premiado aí com um treinador que tem ideias, né? Que dê ideias bacanas, ele sai do convencional e eu espero que seja bem sucedido aí. Então, só para a gente finalizar, a agenda do dia, né? A agenda do dia a gente vai ter Fortaleza, jogo importante, hein? O primeiro jogo do Fortaleza é em casa, esse é um jogo que precisa ser ganho, porque depois fora de casa, contra o seu, é complicado. E a gente vai ter Santos na Copa do Brasil e aqui, segunda fase, né? Pô, eu falei que nessa fase da Copa do Brasil, o visitante precisa do empate. Eu não sei a segunda fase agora, me falhou a memória, tá? Talvez eu tenha cometido uma gafe aí, tá? Deixar eu pedir desculpa se eu cometi uma gafe aqui, tá? E aí a gente vai ter o Vasco da Gama também, vai encarar o Bangu. O Vasco que já tá classificado, mas vai entrar ali para ficar talvez a terceira força do Campeonato Carioca. Vamos acompanhar. Eu acho que já é, né? Acho que já é porque o Volta Redonda empatou, né? Acho que o Vasco já é. Não, o Volta Redonda passou. Tem gol pra caraca, né? O Volta Redonda. O Vasco então joga por empate para ficar aí, para ser a terceira força do Campeonato Carioca, tá? Gente, é isso. Agora sim vou fechar, já passamos muito de 1 hora aqui. Finalizar por hoje, valeu demais. Vamos acompanhar a rodada da quinta-feira. Chegada do Marcelo, né? E a gente vai falar sobre tudo isso amanhã. Valeu demais, forte abraço e até amanhã, gente. Tchau.